e ele veio a estrada inteira chorando, de soluçar. Eu nunca vi o meu pai chorar. E aquele foi o primeiro dia. Poxa, se a gente chega num lugar onde você vai deixar alguém que vai ser cuidado, você chega lá, o chão tá sujo, você vê poltronas rasgadas, você vê uma parede com um monte de mofo. O André me recebeu, Dona Ana estava lá. Eu falo pra ela sempre isso. Falei, a senhora estava lá. E fui muito bem recebida, né? Obviamente. E ver a Dona Ana, ver assim, a felicidade dela, a leveza dela, ela ali com aquele andador. Falei, poxa, ela é feliz aqui. Ele engordou. Nisso que eu ia falar, fisicamente, Ele comportamento, engordou, conte tudo porque pra assim, nós. eu tive que sair outro dia correndo pra comprar bermuda pra ele, porque começou a esquentar, eu vi também incomodada, aí virou a Eliane e falou assim, a bermuda dele não fecha. Eu falei, você tá brincando? Engordou. Uma coisa que chama muito a minha atenção. Todos lá engordam, tá, gente? Todos engordam. É. Quando você tá escolhendo a escola pros seus filhos, ou como se você estivesse escolhendo uma babá pra escolher os seus filhos. Então, pesquise bem antes, converse com pessoas que já tenha tido algum parente lá, sabe? Ou alguém que trabalhe. Vá atrás de referências, porque eu sei de lugares que você chega lá, é tudo bem, mas quando você vira as costas, não é isso. E eu falo para todo mundo que eu converso aqui, não é segredo nenhum para vocês, eu falo, gente, para mim é o amar, é o lugar, é o local certo, que eu deixo assim de coração aberto, coração tranquilo, e não é à toa que o residencial chama amar, né? Porque eu acho que é isso que vocês passam pra gente, realmente. Vocês têm muito amor por aquilo que vocês fazem. Muito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Amar Residencial. Hoje a gente vai conversar com alguém que viveu uma grande virada de vida. Por quase 30 anos, ela construiu carreira no mundo corporativo, atendendo grandes empresas e trabalhando por mais de uma década em multinacionais, como a Warner Bros., sempre em posições de liderança e responsabilidade. Em 2018, ela decidiu mudar tudo. Saiu desse universo, se formou como personal organizer e passou a trabalhar ajudando pessoas a organizarem não só casas, mas rotinas e vidas. Mas ao mesmo tempo, ela começou a viver um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar. O pai sofreu um AVC hemorrágico em 2017, ficou com sequelas e desenvolveu um quadro de demência, o que transformou completamente a dinâmica da família. Para falar sobre suas escolhas difíceis, cuidados, família e amor na prática, hoje nós recebemos a Bárbara. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. O André já tinha me convidado uma vez, eu tinha dado uma escapadinha, mas aí é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer... hoje eu digo que é um prazer estar todos os dias com vocês, porque é isso, eu estou todos os dias com vocês a partir do momento que meu pai está lá. Que alegria, né, sendo cuidado por vocês. E antes de mais nada, a gente quer agradecer, não só você, mas também a Balduco, que está nos patrocinando. Eu fiz um desafio para eles, falei assim, eu queria algo gostoso, aconchegante, assim como ela no residencial, né? Então hoje eles estão nos proporcionando aqui um frappé, de pistache, que é muito gostoso. Maravilhoso. Confesso, a gente pensou que fosse doce, fosse... Nada, não, é muito delícia. gostoso. Muito suave, muito suave. Gostoso. E uns panetones aqui, uns pedacinhos muito gostosos. Delicioso. Então, Balduco, seja muito bem-vinda também, Casa Balduco. Pode continuar, Casa Balduco. Bom demais. Pode continuar. Bárbara, você vem do mercado super competitivo, né? Super diferente, acho, desse momento que você está vivendo. Completamente diferente. Fala um pouquinho da sua trajetória para nós. Então, eu fiz faculdade de publicidade, né? E até o meu primeiro trabalho foi numa agência de publicidade.
E eu lembro que teve um dos donos virou pra mim e falou assim: Babi, você não é da publicidade, você é de vendas. Eu falei assim, não, imagina, porque eu via o pessoal lá que fazia toda essa parte, essa ponte do cliente, né, com a agência e tal. Falava, não, você é de vendas. Aí surgiu uma oportunidade, na primeira empresa de licenciamento, era um agente de Cartoon Network, Hanna-Barbera, antes de ser o Warner. E aí eu falei, vou arriscar. E aí fui, assim, realmente me surpreendi. E nessa área eu fiquei quase 30 anos na área de vendas, né? Então, assim, eu era gerente de categoria, trabalhei muito tempo atendendo as grandes empresas de papelaria, uma Tilibra, uma Furone, uma Faber, uma Bic. Então, assim, eu fazia a negociação desses contratos com eles para que eles pudessem utilizar as imagens dos personagens que a gente representava naquele momento. E aí depois fui para uma Warner, fiquei lá, né, mais de 10 anos e tal. E eu amava, eu amava. Era um prazer, era uma delícia. Você chegar assim no mercado, aí você olhar um produto na vitrine e falar assim, fui eu que fiz tem meu toque. Que legal. Fui eu que fiz essa negociação. Então, e nos últimos, até, né, de 2018, os últimos 8 anos, trabalhei muito com o varejo. Então, assim, eu atendia C&A, Riachuelo, Renner. Então, eu chegava na vitrine e eu via lá tudo. Grandes marcas. Tá aqui, essa roupa que tá aqui, eu que negociei o personagem, né? Que era um Simpsons, um Mario Bros, tal, então tudo. Então, era uma satisfação, assim, sabe? Você chegar numa Havaianas, ver o seu produto ali. Então, realmente, era um trabalho extremamente prazeroso. E o que te fez mudar tudo isso e virar personal organizer? Tinha uma pessoa, minha ex-chefe, que ficava assim, a gente tem que pensar na vida a partir quando tiver com 50 anos. Tem que começar a pensar. E aquilo começou a me incomodar. Eu estava com 47, mais ou menos. E eu já tinha uma coisa assim na minha cabeça, porque eu sou de São Paulo e nós construímos a casa aqui em Indaiatuba em 2012. Nossa casa ficou pronta. E nós vínhamos todos os finais de semana. E a gente, quando construiu a casa, a gente já pensava assim, um dia vamos nos mudar, nós vamos morar aqui. Um dia, né? Então, um dia, isso ficou um dia. Então, eu sempre ficava pensando assim, o que eu vou poder fazer quando eu estiver morando lá? Ou, sabe, assim. E eu sempre fui muito neurótica com essas coisas de limpeza. As minhas coisas sempre foi organizadinhas, super organizadas. Eu já mantinha as minhas roupas em ordem de cor. Então, assim, isso era uma coisa assim, minha. Então, eu imaginava assim, vou montar uma empresa de pós-obra lá. Porque eu vi quanto foi difícil para conseguir. E aí, depois fui vendo e falei, mão de obra, a pessoa não vai, eu que vou ter que ir lá, né? E aí, um determinado dia, eu tava conversando e aí, entre 2016 e 2017, que deu um boom na questão de personal organizer. Eu falei, gente, é o que eu gosto de fazer, né? Isso mesmo. Eu tenho prazer em fazer isso, eu tenho o maior prazer. E aí, em 2018, eu saí da empresa, mas mesmo antes de sair, já comecei a fazer o curso para as técnicas, né? Porque você tem que ter as técnicas de tudo. E aí, já comecei, em janeiro de 2019, já comecei. Então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei. Me dá prazer, assim, ver aquela coisa tudo arrumadinha, tudo organizadinha. Isso que eu ia perguntar, o que a organização representa para você? Para mim é uma paz, assim, sabe? É até um problema, né? Porque na minha casa, assim, eu tenho uma questão, assim, visual, aquela coisa, assim, que se tá muita coisa, assim, fora do lugar, aquilo para mim tá muito bagunçado. Eu tava vendo sobre isso esses dias, é bem recente, né? Quanto a organização é importante. Porque... Para um todo, né? Para a mente da gente, para tudo. A gente costuma falar assim, que a gente fala que organiza vidas. Por quê? Porque a partir do momento que eu entro na sua casa,
e que você abre as portas da sua casa para mim, para eu poder falar assim, eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho tempo para nada. Uns falam assim, eu não tenho tempo, outros falam, eu não tenho jeito, eu não gosto. Então, assim, mas eu preciso dessa organização porque eu me atrapalho o dia inteiro. Então, é desde a hora que você levanta. Então, assim, você levantou, aí você vai procurar, você queria usar aquela determinada roupa, eu não sei onde tá. Aí, cadê meu sapato? Já Também eu não bagunça sei o onde dia tá. a partir Bagunça dali. o dia. Ah, cadê a chave do Isso, carro? é. Cadê a farinha láctea que eu ia comer agora, sabe? Então, é tudo. Então, assim, tudo envolve. Aí você já fica estressada, você já sai atrasada, você já chega pilhada no seu trabalho. Então, tudo isso vai indo, é uma bolinha de neve. Então, assim, você começou o seu dia mal, e aí tudo vai... Aí você chega Isso. muito mais cansada em casa. Parece que as coisas não fluem, né? Na verdade, a gente fica controlando da maneira que a gente pode o mundo que é tão caótico. A gente tem uma pequena parcela aí de controle, né, do que está dentro do nosso alcance. Sim. Quando a sua vida está organizada, suas coisas estão organizadas, né? Eu sinto isso também, tá? Então, eu compactuo com isso. Não sou, assim, extremamente organizadinha, mas quando eu chego que tá... Sei lá, o closet tá organizado. Final de ano a gente sempre faz essa coisa. A pia. A primeira coisa que eu penso é assim: ai, nossa, que paz. Então. Meu Deus, porque eu sei que eu vou me trocar e a roupa vai estar ali. Tá ali. Né? O que a gente costuma falar para as clientes? Fala assim, a minha funcionária também, ela não coopera, ela não me ajuda. Eu falo assim, olha, nós vamos criar casinhas. Então, tudo tem que voltar para aquela casinha. Então, assim, se ela tirou uma colher daquela gaveta, é para aquela gaveta que ela tem que voltar. A travessa tem que voltar para aquele armário. A sua blusa tem que voltar para aquela parte do seu closet. O sapato tem que voltar para aquele lugar. Porque aí você sempre vai encontrar e para ela vai ser mais rápido. Né? Porque muito assim, mais já prático. papum, sabe, vai no automático. Então, assim, é só seguir as casinhas. Que aí você consegue uma manutenção diária bem mais fácil. Fica muito mais tranquilo. Bem mais prático. Você falou que vocês vieram de São Paulo, certo? Isso, São Paulo. E por que vocês decidiram vir para cá? Construíram aqui? Sim, construímos. Na verdade, assim, nós compramos... me casei em 2003. Nós compramos o terreno lá no condomínio em 2005 e ficou lá, 8 anos. Por que aqui em Indaiatuba? Eu tô assim Porque com essa... a família do meu marido... um tio dele veio para cá para trabalhar, foi chamado para trabalhar numa empresa. Aí ele veio, que era um tio muito ligado, que é o irmão do meu sogro. E aí depois veio uma das filhas, depois veio mais um filho. Então, assim, é uma família que nós éramos, assim, somos, na verdade, né, muito próximos. Super gostoso de estar, assim, com eles. E aí a gente já pensava em ter um refúgio, sabe, de São Paulo, assim. A gente precisa ter um lugar pra gente. E nós estávamos procurando um apartamento na praia, na época. A gente já tinha visitado alguns lugares e tal. E aí o tio virou pra ele e falou assim, vem pra cá. Aqui é muito mais gostoso, né? Aí a gente começou a pensar, falou, realmente é um lugar que você aproveita o ano inteiro. Você compra um apartamento na praia, aí frio, chuva, você não vai, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente conseguir um terreno bem ali do lado deles. Nós compramos e aí ficou. Aí, quando a gente começar a construir, aí surgiu a oportunidade de um apartamento em São Paulo, aí a gente parou com o projeto, compramos o apartamento, aí lá em 2010, 2011 a gente começou a construir a casa. E aí, viemos todos os finais de semana, quase todos os finais de semana. Aí engravidei, tive gêmeas, e aí as meninas cresceram aqui, foram... tendo amigos, e aí quando foi em 2023, elas estavam no 9º ano, e aí elas falaram, a gente gostaria de começar o ensino médio em Indaiatuba, por causa dos nossos amigos que já estão lá. Eu já estava trabalhando como personal, então eu tinha essa flexibilidade. Aqui? Não, lá. Lá, em São Paulo. Clientes lá em São Paulo. Isso, já estava trabalhando lá, então eu tinha essa flexibilidade de mudar. O meu marido também estava com uma flexibilidade do trabalho. Aí a gente falou, então... Vocês têm certeza disso? Que era uma coisa que a gente queria, mas a idade, é muito difícil essa idade delas, né? Para você fazer uma mudança de cidade e tudo. E aí foi um pedido delas. Então nós nos mudamos no comecinho em janeiro de 2024.
E É muito recente, né? fez 2 anos agora. Só que nesse meio tempo aconteceu um incidente, Sim, né, com seu pai, que Meu está pai. com a gente. 2017. O que 2017. aconteceu? Conte pra nós. o meu pai é hipertenso, né? E aí teve uma noite, minha mãe ligou de madrugada, falou: seu pai tá passando mal, tá passando mal. E quando eu cheguei, eu vi a boca dele assim meio torta. Eu falei: mãe, o pai tá tendo um AVC. E, nossa, a ambulância demorou demais, assim, pra chegar. E eles moravam no sobrado e eu não consegui descer com ele. Eu tinha medo, eu não conseguia descer com ele. E aí, então, ele teve um AVC hemorrágico. E ele teve algumas sequelas no corpo, no lado direito dele, do braço da perna. Mas conseguimos recuperar porque foi assim, pegou essa parte dele, pegou leve. Então, ele ficou comigo, eu levei ele para minha casa por 2 meses, e aí fazia acupuntura 3 vezes por Físio. semana e tal. Então, isso ajudou muito, ajudou a voltar. Porque ele arrastava, ele não conseguia nem colocar o pé dentro do chinelo, né? Porque ele arrastava e voltou. Mas aí a sequela foi cerebral. E aí foi assim, foi vindo assim devagar, né? Então, ele continuava normal, vida normal. Aí veio pandemia. Ainda estava normal, porque eu passei muito tempo da pandemia aqui em Indaiatuba, fazia muito vídeo com eles, tal, então Nesse saía tempo bastante ele de ainda carro. estava com a sua mãe. Ainda estava com a minha voltou. mãe, dirigia, fazia todas as coisas na rua, tudo. Só que aí começou a... Minha mãe pedia as coisas, aí ele demorava para voltar, ele estava começando a se perder para voltar para casa. Pedia para ir na vizinha. Ele chegava na rua e eu falava assim: onde que é a casa da fulana? Isso quanto tempo depois do Olha, AVC, isso se foi você lá para se recorda? 2022, porque a pandemia Foi Cinco foi... anos bastante depois. tempo. foi pandemia foi 2021, 19 e 20. Isso. Isso, 19 e 20. Então, acho que 2021, 2022, por aí. Mais acho que para 2021 mesmo. Que a gente sentiu que... Aí, os vizinhos começaram a falar: olha, tá perigoso o seu pai sair de carro. Tá perigoso ele sair de carro. E Eles aí a gente começaram a tirou- observar uma mudança aí de comportamento. E né? aí, assim, em 1 ano foi muito rápido. Foi muito rápido. Você começou a perceber também, diante desses relatos, que teve um processo aí de declínio. Muito, né? assim. Dele já não... Como foi para você viver isso? Então, foi muito difícil porque foi justamente numa fase, quando ele começou a ficar bem ruinzinho, foi uma fase que a gente estava nos preparando para nos mudarmos para cá. Eu pensei nisso. E assim, eu tenho um irmão que mora em Santos, eu tenho uma outra irmã que mora em São Paulo, e nós dividimos muito todo esse período com ele. Então, assim, eu levava muito aos médicos, né? Eu que ficava encarregada disso, dividia com a minha irmã essa questão. Então, assim, isso para mim foi muito angustiante. Cansativo, né? Eu me mudar para cá e pensar que tudo aquilo ia ficar nas costas da minha irmã. Então, foi muito sofrido. Tanto que antes de eu me mudar para cá, eu já estava tentando levá-lo para um residencial, porque a gente chegou e falou assim: não vai ter jeito. Só que a nossa ideia inicial era colocar os 2 no residencial. Aí eu fui, visitei alguns lá em São Paulo, né, tudo. Mas a minha mãe não aceita de jeito nenhum. Não vou. Eu falei: bom, e ela sempre queria que falou assim: leva o seu pai daqui, leva o seu pai daqui. Eu me lembro. Eu falei: mãe, Ela começou a ficar cansada de toda a situação. ela nunca foi assim uma esposa amorosa, uma esposa fácil, nunca foi, né? Aquela São 3 companheira. irmãos? 3? Somos em 3. Éramos 3. em 4, tinha uma irmã mais velha que faleceu, então ficamos nós 3. E nunca foi assim muito companheira, aquela coisa assim de ter o prazer de fazer as coisas junto com ele. E aí Em essa nenhum fase, momento da vida nenhum momento que da você vida. se recorda. Tá. E aí chegou nessa fase, foi ficando cada vez pior. Porque ela não quer. Eu falei assim: eu não quero isso pra mim. E ela também teve uma queda, quebrou o fêmur, e aí, com a diabetes, perdeu sensibilidade nos pés, ela usa o andador. Então, assim, ela tem essa dificuldade motora de já. mobilidade. E então, assim, ela tinha a cabeça e meu pai era o corpo. Então, eu falei: mãe, vocês têm que se ajudar. Só que ela não... E aí, foi piorando. Eu falei: bom, eu só consigo levá-lo se vender a casa, porque eu não tenho como arcar com isso, né?
Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Falei, bom, E tudo muda, porque a pessoa ainda está ali, mas ela não está do mesmo jeito. Então, se aquela situação não era já algo que era muito prazerosa para ela, né, de Ficou acordo muito com o que você pior. está falando, com certeza ficou muito pior, né? Mas ele ir para um residencial, tudo bem para ela, ela aceitou sim, ela e queria ela ele até fora de lá. incentivou. Não importava para onde ele fosse. O importante era sair de lá. E o que você procurou no residencial quando vocês foram, né, em São Paulo? Primeiro eu olhava assim, eu tenho, como eu tava falando, meu olhar é muito assim, não é que é crítico, né? Então, assim, eu olho muito a questão, assim, do ambiente. Até porque essa é a sua profissão, né? Mas eu sempre fui meio assim, né? Sabe, daquela questão assim, Criteriosa. poxa, se a gente chega num lugar onde você vai deixar alguém que vai ser cuidado, você chega lá, o chão tá sujo, você vê poltronas rasgadas, você vê uma parede com um monte de mofo. Uhum, uhum. Não tem que ser aquela coisa impecável. É Não dá. impossível. Até Mas, porque dentro da nossa casa a gente obviamente, tem que ir mantendo, né? Agora, sim, mas você vai chega num lugar onde você tem que cuidar de pessoas e você não está conseguindo cuidar daquele lugar, então aí a pessoa não tem esse olhar, então você pensa, qual que vai ser o olhar para cuidar da pessoa também? Então, assim, talvez para ele, se a pessoa estiver suja ou não vai fazer diferença. Então, assim, e eu fui em 3 lugares lá. Encontrei um lugar muito bacana. E uma outra coisa que chamava atenção, um lugar assim que não fosse muito fechado. Aquela coisa assim, aquela casa muito fechada. Tem que ser arejado, Arejado. clara. Então, assim, que tinha uma área aberta, que tivesse um jardim, porque é importante isso, né? Já não vai ficar saindo na rua. Então, vamos isso sair, mesmo, sentar, isso mesmo. tomar um sol, né? Isso mesmo. E com até certeza. tinha encontrado um lugar lá. Mas a minha mãe não quis de jeito nenhum. Lá próxima, não quis, é isso? Bem pertinho lá, eu não quis. Aí fui levando. Mudei pra cá, né, no começo de 2024. Aí quando foi no final de 2024, um vizinho lá que morava na rua falou: ó, quero comprar a casa. Porque a casa já estava à venda há muito tempo e não conseguia. Quero comprar a casa. Eu falei, opa. Ah, eu lembro Isso dessa foi saga, em hein? dezembro. Nossa, foi mesmo. Foi uma Dezembro de saga. 2024, isso. Ó, dezembro, quando a gente começou a dar Foi entrada. mesmo. E aí foi uma saga e para falar para minha mãe. Falei, bom, vamos fazer todo o processo primeiro, depois a gente vai falar. Falei, ela não tem alternativa. Ela não queria mais o meu pai em casa. Eu falei, essa era a única alternativa. Eu tinha que vender a casa e aí depois aí a gente vê o que faz, né? E aí aqui eu comecei a visitar várias casas, né? Mas foi muito louco porque o Amar foi a primeira que eu visitei. Ah, foi a primeira? Foi a primeira que eu visitei. Como você chegou até nós? Eu recebi uma relação, né, de uma amiga minha. Certo. Ela falou, ó, visita esse. Eu falei, bacana. Tinha uns 6 ou 7 para visitar. E aí, tava lá, a Mar tava lá primeiro, segundo. Então, aí, só que foi a primeira casa que eu fui. O André me recebeu, Dona Ana estava lá. Eu falo para ela sempre isso. Falei, a senhora estava lá. E fui muito bem recebida, né? Obviamente. E ver a Dona Ana, ver assim, a felicidade dela, a leveza dela, ela ali com aquele andador. Falei, poxa, ela é feliz aqui, né? Isso sem entrar. Eu só estava naquela salinha ali na entrada do residencial. Aí depois, quando eu fui conhecer lá pra dentro, todos os quartos com aquelas janelas, sabe? Aquela coisa assim, tudo arejado. Aquele fundo, aquele jardim, as caminhas todas arrumadinhas, sabe? Isso faz toda a diferença. Aí você vê aquele ambiente, eu falei, gente, aquela cozinha com porta e janela aberta. Então, assim, não tinha nada a esconder. Então, tá ali aquele cheiro de comida maravilhoso. Né? Então, você, assim, ouvia as pessoas estavam bem ali. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí, depois eu fui visitar os outros
E eu já entrava com uma coisa assim, falava, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. E aí começou a minha saga com o André. Ah, é mesmo. Conte que essa saga foi grande. Foi grande porque, assim, o processo da venda foi demorado. Teve alguns imprevistos no meio do caminho, a questão de documentação, aí a rua mudou de nome, e aí na prefeitura não estava, e aí você pede, aquilo leva mais de um mês. Aí depois era o financiamento de quem estava comprando, que a gerente entrou de férias, e aí outra pessoa foi lá e deu entrada num outro financiamento. Quantas Eram mensagens trocadas, né? Foram quase 5 meses. Foram 5 meses. Porque Mas era pra ser, porque a gente tinha vaga, né? Sério. Não, mas eu tinha vaga. Não. Tem uma peculiaridade nessa eu dei um história. adiantamento para segurar, É, desesperada. Mas tinha vaga. Por que eu tô falando isso? Tinha que ser. Porque hoje eu tô com o celular comercial. Eu tenho tanta vaga de homem procurando que você não tem noção. Todos os dias eu falo, não tenho vaga. Todos os dias. Mas era o que o André me falava. Tenho uma vaga. Não é? Era Todos uma os vaga. dias, gente, eu falo que, gente, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar porque eu não tenho vaga. Era pra ser. Não, ontem a Michelle tava indo deitar, ela falou assim, viu? Porque eu passei pra ela faz o quê? Um mês, Era um ele celular? que ficava, né? Ela, nossa, o celular não para, né? Eu falei, então, eu tinha o porque o meu particular também acaba que tem muito. Então, assim, eu tinha 2, eu me livrei. Eu não sei como você tá dando conta, como mas... você dá conta? Mas masculina. Masculina. É interessante que e nesse assim, momento é isso. Teve outras casas que eu nem cheguei a visitar, aqui em Dayatuba, que de cara perguntava masculino e feminino. Masculino, não temos vaga. Os Normalmente 4 não tem. não né? tem vaga. E aí o André ficava assim, só temos uma vaga. Eu falei, André, essa vaga tem que ser do meu pai. Porque eu não queria. Era uma coisa assim que eu sentia. Eu falava para os meus irmãos, falei assim, o pai tem que ir para lá. Porque é lá que bateu meu coração. Né? Porque foram vários os lugares que eu tive uma indicação boa, mas fui do Amar que eu gostei. E tem que ser assim. Eu falo que igual escolinha, tá? Porque quando a Clara começou a estudar, Exatamente. não é? Exatamente. É muito parecido. Isso. Para quem não sabe, Clara é nossa filha, tem 7 anos e quando ela começou, né, que a gente foi colocar ela na escola, nós fomos em várias escolas. E teve uma que eu falei, não, é essa aqui. Não, e Mas a gente não tem dinheiro, não tem condição nenhuma. Eu falei, querido, vai ter que dar um eu jeito. falei, eu quero conversar com a dona. Eu lembro certinho, falando assim, mas olha, é isso, porque seguinte, é um eu contexto, não tenho condição, né? Mas é aqui mas que minha eu filha quero. vai estudar aqui. Não falei, nem aqui que eu quero. Ela vai estudar aqui. Já foi assim, ó. E agora? Como que a gente vai fazer? Porque realmente... Não é exatamente Porque isso. todo o contexto não é só uma coisa ou outra que você vai olhar. Nós que somos pais, que somos filhos, Exatamente. estamos deixando aquilo que é mais precioso pra gente. Quando eu fui procurar a escola que são gêmeas, né, que eu tenho, e aí, assim, eu olhava, tinha uma escola que as salinhas eram em cima e a área de lazer era uma escadaria de uns 40 degraus. Eu falei, gente, é um dominó, isso aqui, um tropeçou, vai todo mundo. Eu falei, não. Aí, eu falei, como que você faz uma escola com uma escadaria dessa, com um monte de criancinha? E aí eu cheguei em uma que, para começar, para entrar na área das crianças, todo mundo tinha que colocar touca. Na sala, todos os professores só podiam entrar com o propé. Eu falei, é aqui. Essa é minha cara. Você falou, Cozinho, cadeirão, tudo limpinho. vai ser minha cara, vai ser essa. Ambiente estéreo. Quando você... Aí agora você se vê na idade contrária, né? Sim, completamente. Mas não tem propé lá no... Mas não precisa, porque ele não vai sentar no chão e ficar olha só, tá vendo? Não sou eu que sou louca. Não vai, ele não vai. Era na sala de aula. Achei que fosse coisa de enfermeira. Não, vitamina S, mas que a gente... Nossa, né, gente? É isso mesmo. Você colocou na escola, já começa a ficar doente. Começa. Tem que criar esse anticorpos, é muita virose. Fatalmente vai ter, Você paga pra né? ficar uns bons meses em casa. Ó, elas tinham o horário de soneca da escola. Então, eu fui em algumas que o colchonete ficava a semana inteira com o lençol das crianças, a semana inteira ali, porque você levava na segunda e buscava na sexta. Falei, mas vocês não recolhem? Não, fica aqui. Então, aquilo tinha formiguinha, a escolinha delas era aquelas caminhas mais altinhas, tava sempre ali fora, dobradinho. Falei, gente, é o mínimo. É o mínimo. Como é que você deixa um lençol, era o colchão no chão, como é que você deixa uma semana pra sua filha dormir? Não. O podcast, uma das ideias
de abrir o podcast é justamente isso. Eu tenho muitas coisas que eu falo. Gente, é o mínimo. É o mínimo, Vem gente. idosos de outras casas de repouso, sai. Imagina, eu não tô pegando um novo que vai entrar. É. Alguns vieram de outras casas. E tem alguns depoimentos que você fala, calma aí, não tem um mínimo, Casas grandes, né? casas Então, a ideia do podcast caras. é mostrar para a E não população que, gente, olha só o que tem que ter. É. Entendeu? Porque eu não tenho uma casa que cabe mil idosos. Mas tem muitas casas que então tem que melhorar, né? Muito. Tem Pra- casa que pra- cobra pra uma conseguir. fortuna Mas não e entrega. não entrega. É. E quando ele veio, né? Como foi esse sentimento? Como foi essa sensação? Como foi, assim, lidar, A né, vinda, com olha, essa a vinda? adaptação dele, como a gente É. fazia dos filhos na escola, né? Foi difícil. A vinda dele foi difícil, porque na véspera, veio buscar meu pai, a minha irmã foi lá à noite, foi lá, meio que se despedir assim dele, né, tal. E ele chorava muito, chorava demais. Porque diz que a minha mãe ficava assim, vai pra lá, vai pra casa de Você velho, falou. você vai pra aquela casa de Lembro. louco, você vai ver, você vai morrer lá. E mesmo ele não tendo muito a consciência, aquilo foi apavorando. E a minha irmã fez uma ligação de vídeo comigo, com ele chorando, aquilo, eu falei, gente do céu, me deu um desespero. E aí, quando eu cheguei lá pra buscá-lo, ele olhava pra mim e falava assim, pra onde eu vou? O que vai ser de mim? Assustado. E ele veio a estrada inteira chorando, de soluçar. Eu nunca vi o meu pai chorar. E aquele foi o primeiro dia. E eu na estrada, eu ligava pro meu marido e falava assim, Lu, ele vai ter um troço aqui no carro. E ele chorava assim, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Sabe, assim, foi muito difícil. Imagina o peso, né? Pra Nossa, você viver uma isso. coisa assim. Horas ali, Trauma, né? né? No carro. E ele ficou bem baqueado, assim. E aí, o primeiro dia, né? Até eu fiquei ali um bom tempo com ele. Eu lembro que eu saí de lá umas 7h e pouco da noite. Cheguei em casa, assim, esgotadíssima, né? Assim, sugada. Aí eu sentei, tava comendo uma coisa e o André liga. Falei, ó, seu pai não quer saber, não quer tomar remédio, não aceita nada. E eu não consigo imaginar o meu pai assim, se recusando alguma coisa. Porque meu pai sempre é muito calminho, sempre foi muito tranquilo, né? E aí eu voltei lá e ele falava que ele não ia ficar, que ele não ia ficar. E aí foi um processo. E o que mudou? Eu acho que primeiro lá foi o pra cá. acolhimento, É. né? Foi o acolhimento. E assim, foram muitas coisas, assim, muitos detalhes que eu acho que fizeram muita diferença ali. No começo ele caía muito, lembra, Michele? Lembro. À noite ele caía Lembro. da cama. Então, vocês mudaram ele de quarto. Olha Lembro. a atenção, sabe? Assim, isso é uma coisa que eu falo muito pra todo mundo. Falei, gente, eles foram muito rápidos. Viram que o meu pai tinha esse problema, que acordava de madrugada e tal. Já trouxeram ele pra um quarto ali do lado. Uma vez você estava viajando, Eu lembra? estava viajando. E aí depois também teve aquele... Vocês tiveram aquele insight. Falei, pô, mas se ele tá acordando toda noite e ele cai toda noite, então vamos nós acordá-lo Foi. pra ir ao banheiro. Nunca mais ele caiu. Então, assim, quem que pensa que, sabe, chega a esse detalhe desse cuidado, né, com o idoso, sabe, essas precauções que vocês tiveram, sabe, tira o meu pai dali, muda ele para outro quarto, sabe, vamos fazer com que ele se sinta cada vez melhor. Uma outra coisa que eu acho que fez muita diferença, e ele ir para a sala, se chama de sala 2 ali, né? Sala 2. A sala 2. Ele ali em cima, ele ficava meio Mais assim, agitado. mais agitado, ficava meio incomodado, porque ali é a porta de entrada, Então, né? muita movimentação. Tem muita movimentação. Eu já ficaria na movimentação, né? Mas você tá vendo que a gente tem que ter esse olhar atento e entender como é o perfil Como de é cada cada um. idoso. Cada um, as pessoas são diferentes, né? Completamente. E dentro das possibilidades, inserir ele num contexto que deixe menos desconfortável. E assim ele foi se acostumando, ele foi ficando, e assim, muito cuidado com ele, muito carinho com ele. Ele é uma pessoa muito tranquila, né? Então, assim, meu pai sempre foi muito fechado, quando ele ficava nervoso, obviamente, né?
estourava, Nossa, assim, mas o jeito dele sempre foi uma coisa mais tranquila, né? Então, ele tinha até um excesso de carinho ali, né? Lá com as meninas, assim. Por quê? Porque ele estava recebendo carinho. Isso, Uhum. isso. Ele estava recebendo atenção. Isso Então, faz muita diferença. Muita diferença. Isso faz toda a diferença, na verdade. Até esse dia você fez uma postagem, né, de uma das colaboradoras cantando com ele. Com ele. Isso, gente, eu falo que isso é assim, pra gente, quanto isso significa? Quanto isso é significativo para nós, né, como proprietários. Por quê? Porque é isso que a gente, é esse olhar diferenciado. Não estou dizendo que em todo momento isso vai acontecer, tá? Não, Sim, pelo contrário, lógico. a gente tem várias coisas para melhorar ainda como residencial. A gente está em busca disso sempre. Mas eu consegui olhar para o idoso e ter pelo menos um momento de carinho, de atenção, isso faz muita diferença. Isso é muito importante para o idoso. Isso é importante para você. Isso é importante para muito importante para nós. Pra gente, né? Quando eu fui viajar. Porque são vários idosos. Exatamente. Né? Então, mas e a gente momento sabe que não você... é fácil. Exato, que não é. É um dia muito corrido, agitado. Com muitas funções, atribuições, né? Cada idoso tem uma personalidade, né? Tem um comportamento diferente. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Mas para mim, ó, meu pai entrou lá no dia 28 de maio. Em junho eu fiz uma viagem curta, já com o coração apertado. Em julho, aí eu tive aquela outra viagem, que eu fiquei uns 12 dias fora. Foi. Vocês faziam um vídeo foi mesmo, dele foi cantando mesmo, e me mandava. Linda, gente. Né? Porque assim, eu lembro. Eu queria ligar e vê-lo. Eu falei, gente, mas eu ligar, eu vou atrapalhar tanto a equipe. Aí eu falei, gente, vamos fazer vídeo. Aí eu fazia vídeo. Falava, mostra a hora que der. Aí vocês mostravam pra ele. Aí você chegou a fazer um e me mandou. Sim, eu lembro. A Eliane fazia, a Carla fez. E aí me mandava, como se ele estivesse falando comigo. Então aquilo, gente... Cantando. Eu tava do outro lado do mundo, falava, gente, já senti um aconchego. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada, porque é a minha responsabilidade. Sim. Ele está sob a minha responsabilidade. A partir do momento que você traz, né, você assume toda essa responsabilidade. Isso pra mim é um peso, na verdade, assim, um peso, não que ele seja um peso. Não, exatamente. Não é isso, mas você tem essa... responsabilidade mesmo, é algo que você precisa... É um senso ali que a gente tem que ter de... Falar assim, eu que tô na decisão. Na decisão, exatamente. Eu que, na tomada de decisões. Decido tudo aqui, faz, não faz. Então, eu tenho que estar aqui, tenho que estar presente. Né? Você achou que mudou alguma coisa? Ele mudou muito. Me conte. Ele engordou. Isso que eu ia falar, fisicamente, ele comportamento, conte porque tudo pra assim, nós. Eu tive que sair outro dia correndo para comprar bermuda para ele, porque começou a esquentar, eu vejo também incomodada, aí virou Eliane e falou assim, a bermuda dele não fecha. Eu falei, você tá brincando? Engordou. Uma coisa que chama muito a minha atenção. Todos lá engordam, tá, gente? Todos engordam. Ele tem intestino super preso. Deixa eu abrir um parênteses. Isso é um ponto que a gente já recebeu, não foi um nem dois idosos no nosso residencial, que vieram desnutrido, subnutrido. Você fala, gente, isso é o básico. Mas né? Lá, ele, na casa com a minha mãe, ele não estava tendo uma alimentação adequada. Na verdade, quase não se alimentava, né? Tinha um almoço, aí à noite ela deixava um pão lá para ele comer. Então, assim, ele sentia fome. Tá, mas desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Ele engordou. Ele engordou e ele sempre teve problema de intestino preso. Então, sempre tendo que tomar remédio. As primeiras semanas ele no residencial, foi que a gente foi dando olhinho e tal, porque ele sofria pra caramba, sabe? De gritar, de chorar. Ele não toma mais nenhum remédio hoje. E ele vai regularmente, as meninas me falam assim, não, vai todos os dias, sem sofrimento. Por quê? Porque tem uma alimentação adequada. Come a proteína, come verdura, come legumes. E come, né? Porque ele é o conhecido lá que ele não dispensa nada. É o que mais come lá no Eu adoro, residencial. tá? Eu gosto demais, porque quando as famílias chegam, né, que a gente faz uma entrevista, e aí eu pergunto, come bem, come direitinho? Aí eles falam, ai, não come, quase não come nada. Eu já me preocupo. Sempre me preocupo, né? Porque
Às vezes as pessoas pensam que é o contrário. Ai, não como direito, ótimo, não vai me dar prejuízo. Não ou vai dar um desconto, né? Não come, ó, não come, viu? Não. Vai dar um desconto. Não, nem fala isso, que senão você vai ter que cobrar mais. Aí eu penso, gente, mas pra mim é super preocupante quando o idoso não come. É ladeira abaixo. Comeu direitinho já é um passo Nossa, gente, pra ficar bem. Inclusive, em breve, nossa nutricionista estará aqui, tá, gente? Opa! Vai ser muito legal o papo com ela também. Porque como é importante a nutrição no idoso. Né? Tudo. Para nós, imagine para o idoso, para quem está, né, passando por esse processo. E aquele, o processo que vocês têm, né? Tem o café da manhã, tem o lanchinho. Aí o almoço, aí tem o lanche, aí depois tem o jantar. E para aqueles que ficam acordadinhos, ainda tem mais uma ceia, sabe? Então, assim, poxa, aqueles dias extremamente quentes. Eu cheguei lá, resolveram dar melancia à tarde, porque tá quente, para refrescar, diurético. Tem uns que não tomam água, sabe? Então, assim, são umas coisas. Aí teve uma semana que teve um surto. Lembra que foi uma semana difícil lá? Uma virose. Aí eu chego lá, a Rose tinha feito um mingau. Falei, gente, olha isso. Olha como tudo é muito pensado. Precisa, né? Então, não era pensado. Aquilo não estava no cardápio daquele dia, mas aquilo era necessário para muitos, porque tinha um cereal, tinha banana, tinha muita vitamina ali naquele mingau. É tomada de decisão rápida. Exatamente. É trocar o pneu do calor infernal, muito calor. Tinha sopa de noite, vamos ter que trocar. Muda. Esse dia aqui não vai dar para fazer essa sopa, tem que trocar para outra coisa. Isso é um diferencial enorme, sabe? Esse olhar que vocês têm, sabe? Para esse cuidado, assim, especial. E, eu saí de lá, assim, mais tranquila, né? Eu sei que é um processo, a gente sabe que é um processo. É um processo. Não é rápido, não é de uma hora para outra, mas é com o tempo, né? Que a gente vai caminhando junto, vai ganhando confiança, vai estreitando o laço. E, assim... uma alegria mesmo de receber aqui. Pena que é tão rápido, né? O nosso papo, poxa vida. Tá acabando já. Passa assim, ó. Mas a gente pode marcar outras vezes. Vamos, a gente marca outras vezes. Será um maior prazer. Mas conte pra nós uma última coisinha. Você, como filha que já passou por tudo isso, se você tivesse que aconselhar alguém que tá passando por esse mesmo dilema, o que você teria pra falar? Olha, vamos voltar quando você tá escolhendo a escola para os seus filhos. Ou como se você estivesse escolhendo uma babá para escolher os seus filhos. Então, pesquise bem antes, converse com pessoas que já tenha tido algum parente lá, sabe? Ou alguém que trabalhe. Vá atrás de referências, porque eu sei de lugares que você chega lá, tudo bem, mas quando você vira as costas, não é isso. Né? Não tem uma comida para ser oferecida. Deixa a desejar. Totalmente a desejar, sabe? Não tem pessoas para atender. E, então, isso é uma coisa assim, principalmente quando você vai deixar uma pessoa, no caso do meu pai, que ele já não tem muito a consciência. Né? Então, assim, é como um bebê que não sabe falar. Então, podem fazer qualquer coisa com ele, eu não vou saber, entendeu? Então, assim, diferente das pessoas que estão lá debilitadas, mas que têm total consciência. Lúcidas. E ele não é uma pessoa lúcida. Sim. Então, pesquise. E eu falo para todo mundo que eu converso aqui, não é segredo nenhum para vocês, eu falo, gente, para mim é o amar, é o lugar, é o local certo, que eu deixo assim de coração aberto, coração tranquilo, e não é à toa que o residencial chama Amar, né? Porque eu acho que isso que vocês passam pra gente, realmente. Vocês têm muito amor por aquilo que vocês fazem. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, minha querida. Obrigada pela confiança, tá? É um prazer, é uma honra, na verdade, ter você com a gente, caminhar junto com a gente ter essa parceria, essa transparência, né? Essa troca com as famílias, pra gente é extremamente importante. E é o que o André costuma sempre dizer aqui, o podcast ele existe para isso, para que a gente consiga levar para as pessoas boas referências, para que as pessoas consigam ouvir o podcast e, poxa, eu tô passando por esse dilema, ouçam o que a Bárbara falou.
Isso é muito importante. É o mais... Procura um lugar bom, porque eu volto a falar. É que a gente bom não pra mim não é consegue- bom, entendeu? Bom, Sim, na verdade, tem que ter esses parâmetros que ela colocou, Sim, né? sim. Ter as Tem que ter referências, essas referências. buscar conhecer, entender como que é o local. Você Pessoas... pode chegar num lugar lindo e maravilhoso e não entrega. E não é nada disso, né? Então, referência, gente. Referência e dicas. É extremamente Acompanhar importante. de perto. Muitas vezes Acompanhar de o perto. cliente entra em contato. A gente tem uma prática agora, que com os anos, graças a Deus, a gente desenvolveu, eu acho muito, muito legal. A gente fala assim, você quer saber o valor, vem até aqui. Porque ir até o local, Exatamente. eu forço a pessoa, mas ela não vai ter condição, ou não sei o quê, ou é de longe. Mas é isso mesmo. Mas a pessoa, ela tem que ir, né? Então, você tem a referência. Aí o que você faz com a referência? Só me liga? Não, você vai Tem lá. que ir lá. Você vai Tem que ver, ir vai ver o pessoalmente. ambiente. Então, é muito importante ver. E eu falo que aquele ambiente de vocês, tudo de vocês enche os olhos da gente. Tudo. Tudo, sabe? Assim, são detalhes que tem gente que nem presta Preciso de atenção. você lá fazer no escritório, a tá? organiza Eu lá. já pensei nisso algumas vezes. Eu falei, eu preciso fazer uma permuta, porque esse escritório tá um caos. Você abre aquele Vamos lá. armário, eu penso em você na hora. Várias vezes eu falei, ai, Babi. Vamos lá, negociar, vamos prazer. negociar. Opa, vamos lá. Mas, gente, olha, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite e obrigado por tudo que vocês fazem. Ai, a gente Essa era a agradece, pergunta que eu ia delícia. falar também. Perguntar. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou aqui que você gostaria também de falar? Não sei, eu acho que... É que assim, eu tenho tanto a agradecer a vocês, saber que meu pai está em paz, que ele está dormindo bem, que ele está num lugar decente, que o principal, ele está se alimentando. Você vê que ele tá, sabe, tá corado, né? Tá fortinho, ele recebe tanto carinho. Então, assim, continue assim. Daí para melhor. Eu tenho certeza que não tem como ser menos do que isso, porque isso tá na essência de vocês. Não dá pra ser menos. Não de dá jeito pra nenhum. ser- Não dá. Não dá, vocês não conseguem Não. voltar para, não é de vocês Não dá, isso. Então, não assim, é mesmo. continuem dessa Não é. forma, continuem dando essa paz para as A famílias. gente trabalha pra isso, Bárbara. É um trabalho muito desafiador. E Eu você imagino. sabe disso. Eu Você tá lá sempre. imagino, eu Você imagino. sabe, assim, de Não é fácil. quantas coisas é que a gente tem que resolver, decidir. Muitos detalhes. E obstáculos e detalhes, enfim. Mas a gente trabalha de verdade, de coração, para que isso seja cada vez melhor, apesar de tantos desafios que normalmente tem mesmo, né? Não, e mesmo Inclusive, estamos trabalhando aqui para que outros residenciais se desenvolvam. para Né? poder... Já tem gente que fala assim, mas você vai falar para os outros? Isso é um... Sim, eu penso muito engraçado, mas eu penso muito... hoje já tem outros residenciais que, como você falou, puxa vida, imagina daqui... isso precisa ser melhorado, porque uma hora eu vou querer estar. E aí, se eu não começar a desenvolver isso agora, Mas a gente não vai tem melhorar não só para mim, mas eu falo para os pro outros. povo inteiro. Lógico, né? eu acho que assim, não tem que pensar que vão copiar. Não, eu quero ser a referência. Lógico. Pronto. Se eu posso ser a referência, por Sim, que não? Sim, sim. Posso não ser a referência para muitos, por uma parte, mas para Uma uma boa outra parte. boa parte. Com Lógico, certeza eu vou ser lógico. referência. Querem fazer igual? Se tá fazendo igual, é porque eu tô fazendo bem. Ninguém É copia porque eu tô aquilo fazendo que é ruim, direito. né? Exatamente, né? Então, continue assim. E assim, com todas as dificuldades que vocês têm, com todos os detalhes, vocês ainda correm atrás, né, de coisas diferentes, que nem a questão do podcast. Eu sei que vocês estão programando um outro tipo de treinamento mais especializado, de É isso mesmo. cursos, Isso sabe? aí. Então, é isso, vocês não param. Não para. Ah, ele não para. Não param, não param. Ele não para. Ele não para. Eu vou acompanhando. Michelle é guerreira. Eu vou acompanhando, porque ele não Mas para. ele é assim porque ele sabe que tem você. Ai, É eu isso aí. adorei. Que eu você gostei. acompanha ele, você acredita nele E sem e você dúvida. confia naquilo que ele quer fazer. 100%. Se não tivesse uma pessoa, uma mulher como você ao lado dele, Michelle, ele não tinha feito nem metade. Não Ai, tinha eu mesmo. gostei, eu Não, adorei. com certeza. Vamos trazer a Bárbara mais vezes. Querida, obrigada Imagina mesmo. que eu agradeço. Maior de prazer. coração. Obrigada a vocês. E aí, Então- os... Verdade. Ó, Tava e esquecendo. se pra você esse episódio fez sentido, eu acredito que de verdade, Com vou certeza, antecipar, né? eu acho que vai fazer sentido pra muita gente esse episódio.
Então compartilhe com seus familiares, com seus amigos, traga esse conhecimento para outras pessoas, que isso com certeza vai fazer a gente vai crescer como sociedade. Tá? E siga nossas redes sociais, nós temos o @ do Residencial Amar, temos aqui do podcast, temos o do André e da Michele pessoal, que é André Mastrorroco e Michele Mastrorroco. Família Mastrorroco. Meu é Babi Organiza. @Babi Organiza. Babi Organiza. Se não deu tempo de anotar, com certeza vai estar aparecendo aqui o QR Code para você só mirar a câmera do celular. E terminaremos com esse maravilhoso frappé. Adoçou da mais Casa ainda o Balduco. nosso momento. Muito gostoso. Maravilhoso, adorei. Tchim, tchim. Tchim, tchim. A saúde dos Até o nossos próximo queridos. episódio, Até o próximo gente. episódio. Tchau, tchau.